bom estarmos juntos para ouvirmos, para meditarmos naquilo que o Senhor quer nos falar. Quando nós estamos juntos partilhando a palavra de Deus, é certo que Deus está conosco, amém? Nesta noite nós vamos falar sobre o poder da Eucaristia. Quando eu peguei esse tema, eu sou catequista lá na minha paróquia. Já este ano não estou trabalhando em nenhuma turma, mas eu trabalho como catequista também. E eu pensei assim, a Eucaristia é algo tão profundo e é um mistério na nossa vida. Quando nós falamos do poder da Eucaristia, é aquilo que nós sentimos na presença de Jesus. E aí me veio uma palavra que eu ouvi uma vez em uma pregação há muito tempo, mas que todas as vezes que eu me aproximo da Eucaristia, eu me lembro dessa palavra, que ela está em Daniel. Não precisa pegar agora que nós vamos usar outra como base, mas ela está em Daniel, no capítulo 14. E ela conta uma história bem interessante. Diz a palavra, neste capítulo, que Daniel estava lá na cova e estava prestes a ser devorado pelos leões, que tinham vários. O que ele tinha feito? Anunciado a palavra de Deus. Ele era fiel à palavra de Deus. Mas aí a palavra diz para nós em Daniel que o Senhor mandou um anjo que trouxe um homem chamado Abacuque de um lugar onde ele estava, em uma outra cidade, e transportou este homem pelo alto da cabeça até a cova onde estava Daniel. E quando ele chegou lá, o versículo 36 do capítulo 14 de Daniel diz que o anjo chamou: Daniel, toma a refeição que Deus te enviou. E Daniel respondeu: Deus, vós pensastes em mim, vós não abandonastes os que vos amam. Meus irmãos, eu vejo que na Eucaristia acontece exatamente isso. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós vamos para a adoração, quando nós nos alimentamos, eu vejo que Deus, Ele repete para mim, na minha vida, a cada missa, este chamado. Como se eu estivesse me aproximando ali e Deus falasse assim para mim: Nalva, toma essa refeição. E ali pela boca do próprio sacerdote que diz: tomai e comei. Na hora que nós estamos ali. E aí no meu coração eu tenho esse mesmo agradecimento. E é este sentimento que nós temos, que nós precisamos ter diante desse grande mistério, diante desse grande amor, desse Deus que não esquece os seus. Deus viu a necessidade de Daniel e mandou um alimento para ele em meio às dificuldades. Deus vê as nossas necessidades, Deus vê as nossas lutas, Deus vê as nossas provações e manda um alimento para nós, que é o seu próprio Filho. E Deus nos chama pelo nome da mesma forma que o anjo chamou Daniel. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você, nos chamando pelo nome, para que nós recebamos esse alimento. É Deus quem mandou, é Deus o próprio alimento que veio sustentar por amor. E aí o nosso coração tem que se encher de alegria, como se encheu o coração de Daniel, encher de agradecimento. No meio daquela situação, Daniel diz: o Senhor não se esquece daqueles que o amam. Você ama o Senhor, sim ou não? Por isso nós sabemos que o Senhor não se esquece de nós. E o Senhor se dá em alimento para nós.
para nós pensarmos um pouco nisso, eu queria que você abrisse a sua palavra, você que trouxe, em João, capítulo 15. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15. O Catecismo da Igreja Católica fala para nós que a Eucaristia é o coração, é o ápice da vida da igreja. Isso sem dúvida. Nós podemos ter, nós temos na nossa religião, nós temos na nossa igreja católica, nós temos, graças a Deus, uma intercessora, que nós contamos com ela, que nós rezamos por ela, mas não é isso que faz a Igreja Católica. A Igreja Católica, a sua grande característica é o corpo do Senhor, o corpo e o sangue do Senhor que nós recebemos na Eucaristia. E isso é bom nós lembrarmos, que nós não recebemos uma representação do corpo do Senhor, uma representação do sangue do Senhor. O que nós recebemos na Eucaristia é o corpo e sangue de Jesus. E aí, nós vemos, como diz aí a história, né? Como nós lemos, como nós vemos nos evangelhos, aquilo que nós entendemos como palavra de Deus e que é palavra de Deus para nós. Como nós, católicos, já vivemos isso, participamos da Santa Missa, nós conhecemos a palavra de Deus para lembrar um pouco desse corpo e sangue do Senhor que se tornou alimento para nós. Nós vemos
vou fazer um jantar, não sei. Algo que fosse importante para você. E aí nós percebemos a importância da Eucaristia. Sabendo que ia morrer, Jesus reúne os seus e celebra a Eucaristia. Reúne todos ali, diz que era ao entardecer. Jesus reuniu os seus discípulos e celebrou a Eucaristia para mostrar para nós a importância, para mostrar para nós que é o momento mais alto da nossa fé, o momento mais importante da nossa fé, para mostrar que nós não podemos, que é o coração da nossa vida, da nossa fé, é o que sustenta o homem. E aí, Jesus ali celebrando a Eucaristia, ele diz, e vê se não é isso que nós renovamos a cada vez que nós estamos na celebração, o sacerdote, na pessoa de Cristo, ele renova todas as vezes esta celebração, porque Jesus ali diz, e aí fica mais fácil de entender o que ele tinha dito lá atrás. Todas as vezes ele disse, olha, quando nós vamos à missa, que nós olhamos, e aí o padre, ele levanta, ele suspende, deixa alto, na vista de todos, o pão, e ele diz, isso é o meu corpo, tomai comigo, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado. Foi a celebração que o Senhor fez. E aí nós entendemos. Muitas pessoas dizem assim que é uma representação. Muitas pessoas dizem que é algo assim, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo, é um pedaço de pão, é um pouco de vinho. Meus irmãos, quando nós tomamos, nós sentimos gosto de vinho. Quando nós comemos, nós sentimos o gosto do pão, porque não é uma transformação que acontece, é uma transubstanciação, é uma mudança na substância, que tenha gosto de pão, que tenha gosto de vinho, é o corpo e sangue de Jesus, amém? Cremos nisso, sim ou não? Não podemos duvidar, e isso não depende da nossa fé. Eu sempre falo com as pessoas da catequese, com os catequizantes, isso não depende da nossa fé, isso não depende da minha fé, isso não depende da sua fé. Isso acontece, este milagre acontece realmente em todas as celebrações. E aí, nós vamos para a palavra de Deus, que nós abrimos ali em João 15. E queria que você lesse comigo, a partir do versículo 5, acompanha aí. Lembrando o que Jesus disse, quando ele foi falar que ele seria o pão da vida, que ele é o pão descido do céu, que ele é o nosso alimento. Ele diz aí no versículo 5, um evangelho bem conhecido, João 15, que nós já ouvimos muito. E ele diz assim, eu sou o videiro, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repitam comigo, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que onde Jesus diz para nós diretamente, sem mim nada podeis fazer. E ele diz, você precisa permanecer. Por isso que Jesus, lá no discurso, quando ele foi explicar sobre o pão da vida, lá em João capítulo 6,
que é o corpo e sangue de Jesus. É só na Santa Missa que nós encontramos esse alimento. É só nessa Santa Missa que nós somos saciados. Por isso nós precisamos, nós necessitamos para a nossa vida de oração, para as nossas lutas, para a nossa vida em família, para aquilo que nós vivemos todos os dias. Nós precisamos dessa força. E aí, continuando nessa palavra, nós percebemos assim, que a Eucaristia é o nosso alimento espiritual. A Eucaristia é que vem nos sustentar. E Jesus deixa isso claro. Vamos lembrando: quem come minha carne, quem bebe meu sangue, permanece em. Quem come minha carne e quem bebe meu sangue, permanece em mim. E aí nós vemos assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, as provações, as tentações, as tribulações são muitas. E isso precisa nos aproximar cada vez mais de Deus. Porque onde nós tiraremos a força para vencer todas essas coisas? É daquele que é capaz de curar. É daquele que é capaz de perdoar. É aquele que é capaz de fazer todas as coisas mudarem. E aí, quando nós vemos aqui, o inimigo quer fazer isso comigo e com você. Tudo que o inimigo faz é para nos arrancar, é para nos tirar, é para nos colocar longe da Eucaristia, longe da adoração, longe da missa. Tudo que ele faz é para nos tirar, porque depois que ele nos arrancar dessa videira verdadeira, depois que ele nos distanciar, aí ele pode dizer fazer o que diz a palavra. Ele pode nos ajudar, fica fácil, porque nós vamos secando, vai secando a nossa fé, vai secando a nossa esperança, vai secando o nosso entusiasmo, vão secando os nossos sonhos, nós vamos secando. Percebe isso na sua vida? Quanto mais distante nós estamos, quanto mais longe nós estamos do Senhor, mais nós vamos desanimando. Gente, eu conheço pessoas que começaram muito bem, pessoas de Eucaristia, pessoas de fé, pessoas de igreja, que começavam, que rezavam, que adoravam, mas por causa dos problemas, sabe? Um dia é porque eu trabalho demais, outro dia é porque eu só tenho esse dia para ficar com a minha família, outro dia é porque não dá, porque eu não posso, porque nesse domingo eu não posso, não dá tempo de eu fazer, não dá tempo de eu estar ali. E aí foi se afastando. Conforme foi se afastando, foi secando. Porque todo galho que não está ligado à videira, todo aquele que não permanece no Senhor, todo aquele que está escrito em João 6, que não come a carne, que não bebe do sangue, não permanece. Se nós podemos fazer várias coisas, mas se não comungamos, se não bebemos da carne, se não comemos da carne, bebemos do sangue, nós não permanecemos nele. E aí nós vamos secando, e a nossa fé e a nossa esperança vai secando. Muitas pessoas nós conhecemos assim. E aí Jesus vem nos orientar. Se você quer ter vida, se você quer dar frutos, porque tudo que você me pedir será dado. Tudo que você quiser, a palavra diz, será dado. Se você permanecer em mim. E por que isso? E aí nós podemos encerrar pensando nisso. Porque o poder da Eucaristia é o poder de Jesus. Porque o poder da Santa Eucaristia é o mesmo poder de Jesus. Quando nós comungamos, quando nós temos ali a hóstia consagrada, nós temos Jesus. A hóstia consagrada ali é a presença de Jesus. Aquele mesmo Jesus que curava os enfermos. Aquele mesmo Jesus que liberta os cativos. Aquele mesmo Jesus que levanta os abatidos. Aquele mesmo Jesus que dá vista
ao cego, aquele mesmo Jesus que ressuscita os mortos. É o mesmo Jesus que nós celebramos. E na Eucaristia, o poder de Jesus é esse poder que nós encontramos na Eucaristia. Eu queria que você fosse ficando de pé e fosse meditando comigo. Em todas as coisas que nós vivemos, eu acredito que todos aqui tenham esse amor, essa gratidão, esse reconhecimento, que não é apenas confiar, é mais do que isso, no poder de Jesus, crer na importância de estarmos próximos dele, crer nessa bondade de Deus para conosco. Meus irmãos, é o Senhor que diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, a palavra que se fez carne, a palavra que no princípio era o verbo, fez carne e habitou entre nós. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque a Eucaristia, diz o Catecismo da Igreja Católica, aumenta a nossa união, muito mais íntimos dele. A Eucaristia tem esse poder de nos tornar íntimos de Deus. E uma pessoa íntima, ela conhece os desejos da outra. Uma pessoa íntima conhece as necessidades da outra, às vezes mesmo sem ela abrir a boca, sem ela falar. Ela tem o poder de nos transformar por inteiro. Tem o poder de converter o nosso coração, assim como fez com Zaqueu. É o mesmo Jesus. A Eucaristia vai nos transformando, vai convertendo o nosso coração. Tem o poder de expulsar o mal. Como aquele rapaz endemoniado que chegou perto de Jesus e ele expulsou todo o mal que estava na vida. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos recebendo esse Jesus, que onde ele está presente, todo o ambiente é mudado. Tem o poder de curar nossas enfermidades, nossas feridas. Como curou aquela mulher do fluxo de sangue, como curou aquele cego, como curou paralíticos. Tem o poder de nos fortalecer, de renovar a nossa fé, de nos colocar de pé. Quando nós estamos decepcionados com a igreja, quando nós estamos decepcionados com as pessoas, quando nós estamos passando por problemas, às vezes nós desanimamos de ir para a igreja, desanimamos da missa, porque somos ofendidos, às vezes porque não gostamos do padre. A Eucaristia tem o poder de alimentar a nossa fé, a nossa esperança, de ressuscitar aquilo que está morto em nós, os nossos sonhos, os nossos projetos. A Eucaristia tem o poder de dar vida nova para cada um de nós. O Catecismo diz ainda que a Eucaristia tem o poder de nos libertar do pecado. De nos libertar do pecado. O pecado não pode nos afastar. Temos que reconhecer as nossas faltas, confessar os nossos pecados e nos aproximar cada vez mais do Senhor. Jesus, que está na Eucaristia, e todo o poder, toda a força de Jesus está presente dentro de nós quando nós comungamos. Está presente no nosso coração, junto conosco quando nós adoramos. Com Ele nós somos mais fortes.
Com Ele nós somos capazes de vencer todas as batalhas. Com Ele nós somos capazes de prosseguir decididamente. É com Jesus. É junto com Jesus. É nesse sacramento de amor que nós teremos forças para a nossa caminhada. Diz o Senhor: se permaneceres em mim, e quem permanece é aquele que come minha carne e bebe minha sangue, tudo que pedires será dado. Fecha os seus olhos e vai colocando o teu coração diante do Senhor. Peça para o Senhor a graça da fidelidade, de adorar o Senhor, de reservar tempo para o Senhor, para esse Jesus que a palavra nos diz: todo joelho deve se dobrar diante dele, aquele que deve ser adorado. Nós pensamos só no homem que ressuscita, no menino que ressuscita. Mas eu lembro de uma situação de um casal de amigos que se separaram. E eu conversava com o marido que tinha separado e ele dizia assim: para mim não tem mais jeito, eu não tenho mais sentimento nenhum. E a gente sempre rezava: Senhor, ajuda, faz a reconciliação, abençoa, tenha misericórdia. E eram orações em cima de orações. E aí, um dia que nós conversamos, ele disse: não tenho sentimento nenhum. E foi perdendo os valores, de forma até se tornar, sabe, um tanto vulgar nas palavras, nas coisas que fazia, nas atitudes, pessoas de Deus, que conhecia, que adorava, que comungava mais do que uma vez na semana. E aí um dia na oração eu disse: Senhor, agora ele não está comungando, mas ele já comungou durante muito tempo. E é o Senhor que tem o poder de fazer ressuscitar aquilo que está morto. E eu rezava só assim: Senhor, dá uma oportunidade dele ir à missa comigo, de aceitar o convite de ir à missa. E na hora que ele comungar, eu vou falar: ressuscita o sentimento. E eu ia pedindo, e aconteceu. Um dia ele resolveu ir à missa. Ele falou assim: eu não vou comungar, não podia, né? A gente estava em pecado. Aí eu falei assim: olha, pode ser que você saia dessa igreja de novo. Aí fiz o pior. Eu falei assim: você comunga, depois você vai lá conversar com o padre. Fala que você comungou nesse estado que você está. E aí ele comungou. E na hora da comunhão que ele estava ali, eu falei: olha, Senhor, ressuscita os sentimentos. E daí por diante foi isso que foi acontecendo. A reconciliação
deixemos isso acontecer na nossa vida, na nossa família. Reconhecemos o poder da Eucaristia. Comungue por você, pelos outros que você reza, pelos outros que você conhece. Gaste tempo adorando o Senhor. Gaste tempo adorando o Senhor. Quantas coisas nós fazemos. Esses dias eu estava falando com a minha sobrinha. Passou 3 horas em pé, depois mais 5 horas depois que abriu o lugar para assistir um show de um menino aí que nem canta tão bem, mas não tem coragem de passar 20 minutos, 10 minutos diante do Senhor. Às vezes nós passamos esperamos o médico nos atender, esperamos em tantos lugares na fila do banco, nós ficamos lá. Às vezes temos paciência para assistir filmes, para fazer tantas coisas. Eu não estou condenando, eu estou dizendo, nós precisamos gastar tempo diante do Senhor. Se nós vemos as vidas aí dos santos, eles falam sobre adoração, e é ali que nós encontramos força. Quer ter força para a sua caminhada? Quer ter força para as suas batalhas? Adore o Senhor. Receba o Senhor na Eucaristia.